E a aula de hoje é operações com conjuntos. Bom, então operações com conjuntos, nós temos a união, intersecção e a diferença, que é o que a gente trabalha aqui, tá? Então, união é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a dois ou mais conjuntos sem repeti-los. Então é reunir, juntar os elementos de dois ou mais conjuntos em um único conjunto, ok? Então vamos dar uma olhada aqui. União, representado pelo zinho, tá? Então aqui eu estou pedindo a união B dentro desse exemplo, tá? Que é o quê? Juntar os elementos de A e de B em um único conjunto onde não tenha repetição. Então eu começo pelo menos 4, menos 3, o menos 2 ele faz parte dos dois, então eu só boto ele uma vez, menos 1, mesma coisa, 0 também, ele apresenta nos dois, coloco uma vez só, por isso, ó, sem repeti-los, eu não posso repetir os números, e depois eu tenho o 1 e o 2, ou seja, unir os dois conjuntos em um só, ok? Depois nós temos a intersecção. Intersecção é o conjunto formado pelos elementos comuns em dois ou mais conjuntos, ou seja, é pegar agora aqui os elementos que repetem, aqueles elementos que eles fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, nesse exemplo, quem são os elementos que aparecem nos dois conjuntos? O 0, ó, pode ver, o menos 1 ele está nos dois, e o menos 2. Então esses são os nossos elementos. Menos 2, menos 1 e 0. Esses são os elementos que repetem. Então essa é a nossa intersecção. E por último nós temos a diferença, que é representada pelo menos, né? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao primeiro conjunto e não pertencem ao segundo conjunto. Então o que a gente faz aqui na diferença? Na diferença a gente elimina a intersecção, a gente retira os elementos que repetem nos dois conjuntos, ou que estejam nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aí a gente vai sempre pegar quem sobrou do primeiro. Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar, vou tirar a intersecção dos dois conjuntos. Então eu tiro o menos 2, o menos 1 e o 0. Nesse primeiro exemplo aqui eu estou dizendo A menos B. Então meu primeiro elemento é o A. Então eu vou ver quem sobrou no A e esqueço o B. Quem sobrou no A? O menos 4 e o menos 3. Essa é a nossa resposta. É aquilo que sobra no primeiro conjunto. Esqueço o segundo. Aqui no outro exemplo eu tenho B menos A. Agora, o meu primeiro conjunto ele é o B. E o segundo conjunto é o A. Então eu vou ver quem sobra no B. Quem sobrou no B? O 1 e o 2. O A não me interessa mais, que ele só serve para eliminar os elementos iguais. Eliminados os elementos iguais, eu vou ver quem sobra então no primeiro. O A menos B é o menos 4 e menos 3, e no B menos A, 1 e 2. Vamos fazer então mais alguns exercícios para pegarmos bem essa parte, ok? Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, B, menos 2, menos 1 e 0, C igual a menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Determinar a união entre A e B. A união B. Ou seja, eu vou pegar os dois conjuntos e vou unir eles. Então eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e o 3. Juntei os dois conjuntos em um só. Na letra B eu tenho A união C. Então eu vou pegar esses dois aqui. A união C. Menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 3 e o 4. Junto tudo. Ok? Tranquilo? Bem fácil, só juntar eles. Na letra C eu tenho A intersecção B.
A intersecção B são os iguais em A e B. O que nós temos de igual aqui? Somente o zero. Então essa é a nossa resposta. E depois eu quero B intersecção C. Esses dois aqui, o que nós temos de igual? Nós só temos o menos 2 e o zero. Então esse vai ser o nosso conjunto. Menos 2 e o zero. A menos B. Então eu vou tirar a intersecção. Então eu vou retirar os zeros, ó. Tirei eles, que são os iguais. E vou pegar o que sobrou do primeiro elemento, que é 1, 2 e 3. B menos C. B e C. Retiro os iguais, que é o menos 2 e o zero. Certo? Retirei os iguais. O que sobrou no primeiro? Somente o menos 1. Ok? B menos A. Agora cuidado, porque o B ficou o primeiro e o A é o segundo. Retirando os iguais, retiro os zeros. O que sobrou do primeiro, que é o B? O menos 2 e o menos 1. Então, sempre que sobra do primeiro, assim que a gente retira os iguais, a gente retira a intersecção. C menos A. Então, ó, o C menos o A. A gente retira os iguais, que é o 0 e o 2, e vamos pegar o do primeiro que sobrou. Menos 4, menos 2 e 4. E o A menos C. Se eu tirei o 0 e o 2, vai me sobrar do A somente o 1 e o 3. E por último aqui nós temos o C menos B. C menos B, retirando os iguais, menos 2 e 0, vai sobrar aqui menos 4, 2 e 4. Menos 4, 2 e 4. Ok? Então, bastante cuidado de menos, porque sempre vai mudar a resposta, tá? Dependendo de quem vai ser o teu primeiro conjunto. Essas aqui são um pouquinho diferentes, tá? Porque daí eu já tenho uma expressão, podemos dizer assim, e de acordo com as expressões que a gente aprende lá atrás, quarto ano, quinto ano, sexto ano, é sempre o que? A gente resolve primeiro o que tem dentro do parênteses, para depois resolver a outra operação. Então eu tenho aqui a intersecção B dentro do parênteses. É ele que eu tenho que fazer primeiro. Como a gente já fez o A intersecção B, que está aqui, ó, eu vou copiar ele. 0. Menos o C, que é menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. O que acontece? Se eu vou fazer menos, eu vou tirar os iguais. Então eu vou tirar o 0 daqui e o 0 daqui. E vou pegar o que sobrou do primeiro. Pode ver que não sobrou nada, eu tirei todos os elementos daqui. Então aqui a gente chama que a resposta é um conjunto vazio. Ele é representado dessa forma, ou o zerinho cortado. Nunca um dentro do outro. Tem que escolher ou esse aqui para utilizar. Tá certo? Aqui eu tenho A menos B intersecção C. Vou copiar o A para facilitar aqui a nossa vida. 0, 1, 2 e 3. Menos B intersecção C. A gente já fez também aqui. B intersecção C. Menos 2 e o 0. Se eu estou fazendo menos, retiro os iguais. Nesse caso vai ser o 0. E vou pegar o que sobrou do primeiro conjunto, que é o 1, 2, 3. Certo? Aqui nós temos dois parênteses, então vou resolver cada um deles separado. Então, a intersecção B nós já fizemos, que é o 0, menos o B intersecção C. B intersecção C, menos 2 e 0.
como é um menos que a gente tem ali, a gente corta os elementos iguais e pega o que sobrou do primeiro. Novamente não sobrou nada, então aqui eu tenho o conjunto vazio. Lembrando que é ou chave sem nada dentro, ou zerinho cortado. Ok? Aqui, na última, nós não temos parênteses, então a gente vai seguir da esquerda para a direita. Nós temos primeiro a união, que é o que a gente vai fazer, para depois fazer a intersecção. A união B nós já fizemos, que é menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Intersecção o C, que é menos 4, menos 2, 0, 2 e o 4. Vou fazer a intersecção entre esses dois conjuntos aqui. E isso aqui, então, vai nos dar o que tem de igual entre eles? O menos 2, o 0 e o 2. Então, esse é o nosso resposta da nossa questão E. Ok, pessoal? Espero ter ajudado em mais alguma coisa aqui, dentro das operações com conjuntos. Qualquer dúvida, só comentar aí que logo em seguida estarei respondendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.